para os criadores, eu acredito que as duas principais, os dois principais pontos dessa proposta, para os criadores, essa obrigatoriedade de castração para os animaizinhos com até 4 meses antes da venda. Não vai mais dar para comprar, por exemplo, um cachorrinho não castrado. E para os pet shops, para as lojas que vendem os animais, não vai mais poder ter a tal da vitrine, que é um chamariz, mas faz mal para o cão ou o gato que ali está. Vamos entender direito essa ideia conversando com o Maurício Floch, que é médico veterinário especialista em clínica geral. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui, poder ajudar um pouquinho aí vocês em tirar as dúvidas aí sobre esse projeto aí da Alesp. Hoje, os criadores têm uma condição legal para esses animais? Porque, pelo que eu estou vendo, a necessidade de um veterinário responsável, a necessidade de ter um local, um alojamento compatível com o tamanho do animal. Isso não acontece hoje? Muitos criadores, sim, Lupato. Muitos criadores têm espaços apropriados, veterinários responsáveis técnicos pela criação, ou alguns também são veterinários, mas não é uma unanimidade, né? Alguns criadores não têm toda a infraestrutura, todo o respaldo técnico científico de um veterinário. Então, acho que a ideia é tentar organizar e unificar todas essas informações para que todo mundo fale a mesma língua e sigam aí os mesmos protocolos. Qual é a explicação técnica, doutor Maurício, para essa questão da castração dos filhotes? Que eu fico pensando o seguinte: e quem quiser comprar um filhote, um macho, uma fêmea, para depois cruzar e ter filhotes em casa? Por que essa decisão? Tem alguma questão veterinária? Sabino, é o seguinte, esse ponto, para mim, ele é o mais polêmico. Por quê? Eu, como médico veterinário, eu acho que o meu papel importante é passar para os ouvintes o que a gente tem de respaldo científico, técnico, não comercial. Falando do ponto de vista científico e técnico, alguns estudos novos mostram que a castração precoce, inclusive, ela não é indicada hoje em dia mais. Antigamente, até alguns anos, a gente indicava a castração precoce, mas hoje em dia, com estudos novos que saíram, algumas raças, não é mais recomendada. Então, esse ponto, eu acho que ele é um ponto muito polêmico, né? Obrigar esses pacientes serem castrados com 4 meses, você está indo contra a parte científica, né? O próprio bem-estar. Os estudos mostraram que algumas raças de cães, quando foram castradas precocemente, no decorrer da vida, tiveram uma propensão maior a desenvolver alguns problemas. Então, eu acho que esse assunto da castração, ele é bem polêmico. Por um outro lado, foi o que você falou. E se uma pessoa ela quiser se enquadrar na lei e ter um canil idôneo, com estrutura adequada, com médico veterinário responsável por essa criação, como que ele vai poder fazer isso, né? Então, eu acho que a ideia de ter essa castração precoce é para diminuir a incidência desses criadores clandestinos, né? O que traz aí uma perda de qualidade de vida, né? Já que é clandestino. Mas para os idôneos, não. Então, eu acho que a parte da castração é um projeto que, assim, talvez tenha que ter um pouco mais aí de fundamento científico antes de aprovar. Ou seja, o que o senhor está dizendo basicamente é que os deputados erram ao colocar esse limite de 4 meses, sendo que hoje a ciência diz que é muito cedo castrar um animalzinho com menos de 4 meses. E aí, essa possibilidade que não vai existir mais de novos criadores. O que hoje acontece de forma equivocada, sem as condições necessárias, não vai conseguir mais passar a acontecer da forma legal.
É isso? Criadores novos não vão surgir nunca mais. Eu acho que talvez os criadores novos vão ter que, talvez, ter um registro em algum órgão que fiscalize, com o CNPJ, alguma forma eles vão ter que se adequar para eles poderem começarem uma criação, mas também começarem de uma forma correta. Mas o que você disse, Lupato, é realmente muito isso. Hoje em dia, a parte científica diz que castrar com 4 meses para algumas raças não é o ideal, pensando na saúde desse pet no decorrer da vida. Agora, falando do bem-estar do cachorrinho, do gatinho que está ali num pet shop, eu sempre vejo, viu, Sabino, aquelas pessoas que param na calçada para ficar olhando para aquelas vitrines, mas o cachorro tá sempre tão clausurado ali, né, dentro de um negocinho de vidro, muitas vezes sem muito espaço. A gente não faz ideia de quanto tempo faz que o cachorro tá nessa situação. Isso realmente é um avanço, doutor, porque os animaizinhos não ficavam muito bem nessas vitrines? É um ambiente muito pequeno, né? Às vezes com um número de animais alto, às vezes com fezes, urina, faltando água. Então, eu acho que isso sim é um ponto bem positivo, pensando no bem-estar aí dos pets, dos filhotes ou dos adultos, porque às vezes a gente também encontra pets adultos para adoção e enclausurados aí nesses espaços pequenos, ou o que é pior ainda, pensando no bem-estar animal, são aqueles pets embaixo de sol, em praças públicas, né, num cercadinho sendo comercializado. Isso é totalmente contra o bem-estar. Então, acho que essa parte do projeto ela foi bem importante, pensando no bem-estar animal, porque isso realmente não pode ser permitido, né? É um ambiente pequeno, sem controle de temperatura, de normas de higiene, então isso está totalmente errado. Maurício Floch, médico veterinário, conversando aqui com a gente sobre esse projeto que foi aprovado, segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Os deputados estaduais decidiram uma nova regulamentação para a criação e também a venda de animais de estimação, como cães e gatos. Sempre importante a gente lembrar também, Maurício, que a adoção é uma opção e continua na mesma, é isso? Claro, a adoção é uma ótima opção, né? Existem muitos pets que precisam ser adotados, que precisam aí de uma família, de um conforto, de um bem-estar para viver, mas também para adoção esses pets vão precisar seguir aí algumas normas que a Lespe tem projetado, né? O que eu acho importante, Lupato, talvez a gente até aproveitar o momento, né? Existem inúmeros animais no Rio Grande do Sul aí precisando de adoção, né? O número de animais lá sem família, abandonados, é muito grande. Mas eu acho que essas medidas para um paciente adulto, ela muda um pouco, né? No paciente adulto, o número de vacinas que você vai ter que fazer é diferente. A castração de um adulto também já não implica em alguns prejuízos, porque não vai ser considerada uma castração precoce. Mas sim, a adoção ela é uma ótima opção, tanto pensando no bem-estar, né? Tem muitos pets que precisam ser adotados, quanto na facilidade aí de algumas regulamentações aí em relação ao projeto. Veterinário Maurício Floch, obrigado. Imagina, foi um prazer aí a poder ajudar vocês. Eu falo bastante desse conteúdo nas minhas redes sociais. Quem puder me acompanhar, mauriciovet.oficial. E espero ter ajudado vocês e contribuído um pouquinho com esse assunto polêmico e tão especial para os nossos amiguinhos, os cães e os gatos, que são seres iluminados. Obrigado, um abraço, bom trabalho para o senhor. Tchau, tchau.